Bom, pessoal, vamos seguir agora com o vídeo do sistema digestório, certo? Que é dividido histologicamente em três grandes regiões, que é a cavidade oral, certo? Que vai ter a boca, a língua, as mucosas orais, os dentes em si, certo? Pegando até faringe, hipofaringe e assim vai. Segue com o tubo digestivo, certo? Ou tubo digestório. O tubo digestório vai seguir, certo? Até a região anal, ou seja, vai do esôfago, passar pelo estômago, pelos intestinos, até chegar ao reto, certo? E as glândulas anexas, que também fazem parte do sistema digestivo. Quem são elas? Nós temos o fígado, a principal delas, o pâncreas, as glândulas salivares, que são parótida, sublingual, submandibular. Todas elas liberando secreções dentro desse tubo digestivo para proceder à fisiologia da digestão do alimento que a gente ingere, certo? Então, vamos começar. Então, como eu falei, a gente tem basicamente, no sentido crânio-caudal, glândulas salivares lá em cima e vai seguir o trato do tubo, quem é depois da cavidade oral, né, passando pela boca e língua, que a gente não vai estudar aqui a histologia, que isso é bem mais específico. A gente vai se ater basicamente ao tubo digestivo e às glândulas, ou seja, ao esôfago esse que caminha se encontrando e desaguando, né, no estômago, que aí o alimento já passa a ser chamado de quimo, certo? E aí com o quimo, com a mistura lá, vai para os intestinos, chega nos intestinos, primeiro no duodeno, que faz parte já do intestino delgado, depois no ilho, no jejum, depois no ilho, e aí chega o intestino grosso, e no final do intestino grosso, caminhando para o reto, terminando o tubo digestivo. E em todo esse percurso a gente vê as glândulas anexas, o fígado, o pâncreas, certo? A vesícula biliar que armazena a secreção biliar produzida no fígado, e as glândulas salivares, como a gente já deu uma faladinha. Então vamos iniciar, não vamos ver cavidade oral, certo? Vamos iniciar por tubo digestivo, iniciando por esôfago. No esôfago, falando diretamente do esôfago, a gente tem o órgão, né? A gente sabe que é um tubo todo muscular, cheio de pregas em sua mucosa, pregas longitudinais, que vão trabalhar de forma a favorecer o peristaltismo, a passagem do alimento da cavidade oral em direção ao estômago para o início da digestão enzimática, certo? Esse esôfago, ele é dividido, a gente seguir aqui, basicamente em 4 camadas, certo? Então, o que eu já posso adiantar do esôfago como referência para os próximos órgãos do tubo digestivo. A gente vai ter aqui, em sistema digestório, basicamente 4 camadas histológicas em todos esses órgãos, os órgãos do tubo que a gente está falando, certo? Que camadas histológicas são essas? Todo órgão vai ter uma camada mucosa, certo? E como camada mucosa, a gente já bem conhece, vai existir sempre um epitélio e uma lâmina própria abaixo desse epitélio. Vai ter uma camada submucosa, ou seja, um tecido conjuntivo que vai vir ali dando sustentação à camada mucosa. Vai existir a camada muscular, certo? A camada muscular esta aqui, acho que pode se chamar de a camada mais predominante, mais importante histologicamente do sistema digestório, já que o sistema digestório tem em sua fisiologia a função de peristaltismo, a função de motilidade. Então, essa camada muscular, através dos plexos nervosos independentes, tem essa importante função, né, de promover o peristaltismo, então de fazer a contração e empurrar o alimento no sentido crânio-caudal. E a camada adventícia ou serosa, que a gente vai ver, certo? A posteriori, como a gente já conhece as diferenças também, que vem lá externamente, mas um tecido conjuntivo externamente, dando o modelamento final do órgão. Lembrando que a camada adventícia ou serosa, eu já adianto que a serosa mesmo a gente vai encontrar basicamente em estômago e em intestino grosso, certo? O restante que a gente vai ver aqui hoje, nesse vídeo, a gente vai estar falando de camada adventícia. Então, voltando para esôfago, a gente vai ter exatamente essas 4 camadas. A mucosa, vem depois submucosa, a muscular e a adventícia. Vamos conhecer agora o esôfago. Começando com a lâmina de esôfago, que a gente encontra, como eu bem falei, na parte que está em contato com o lúmen do órgão, ou seja, o que está branco lá em cima, é a camada mucosa. Está em contato com o lúmen, com o espaço onde vai passar o alimento, certo? Essa camada mucosa, a gente vai aprender que ela vai até a região onde você está vendo um monte de bolinha,
que são glândulas. Essas glândulas no esôfago vão estar na camada submucosa. Inclusive, elas são a característica da camada submucosa do esôfago. A riqueza em camada dessas glândulas esofágicas, certo? Então, camada submucosa no esôfago é marcada por esse monte de glândula. Então, mucosa vai até essa região. Apareceu as glândulas, já estamos na submucosa. Acabou as glândulas, já estamos na camada muscular. Como sempre, vai ser sempre a camada mais espessa do órgão, certo? E por fim, o tecido conjuntivo que vem externamente, a camada adventícia. Vamos aproximar de um por um. Camada mucosa. O que é que a gente vai encontrar na camada mucosa do esôfago? Como a gente já bem sabe, sempre vai existir um epitélio. Epitélio este que já vimos diversas vezes. Epitélio do esôfago. O esôfago é uma das cavidades úmidas. Portanto, seu epitélio é estratificado, pavimentoso, não queratinizado, já que os queratinizados são os espaços, a pele, né? A camada mais seca, não é úmida. Então, estratificado e pavimentoso, não queratinizado. O que é que vem abaixo do epitélio? A gente encontra sempre uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Está ali, dando sustentação ao epitélio. A gente não vê tanta fibra colágena, vê muita célula, muito fibroblasto e fibrócito, certo? E aí aparece, a partir de esôfago, né, em todo o tubo digestivo, a gente vai encontrar, certo, uma particularidade do sistema digestivo, que é a presença do músculo da mucosa. O que é músculo da mucosa? Ou camada muscular da mucosa, certo? É bem diferente da camada muscular do órgão. O músculo da mucosa é uma região, é um tecido muscular, certo? Que vai estar presente dentro da camada mucosa. Então, cada órgão desse, que a gente vai ver do tubo digestivo, além da sua camada muscular, né, que é bem mais externa, bem mais espessa, que é macroscopicamente visível, que é o que dá a morfologia do órgão, a gente ainda encontra tecido muscular dentro da mucosa, ou seja, ali na primeira camada do órgão, certo? E esse tecido muscular vai variar de formato, e é uma das coisas que você vai observar para dizer de que lâmina estamos falando. Como, por exemplo, aqui no esôfago. O músculo da mucosa, aqui no esôfago, na camada mucosa, tudo que a gente está vendo aqui é a camada mucosa, por quê? Porque apareceu as bolinhas, são as glândulas, já é submucosa. Então, aqui que a gente está vendo, camada mucosa, onde é que está o músculo da mucosa aqui no esôfago? São essas bolinhas de tecido, um tecido rosa mais compacto, certo? Essas bolinhas bem rosinhas aqui, que vão ficar no final da lâmina própria, certo? O músculo da mucosa geralmente vai terminar a camada mucosa. Depois dele já é submucosa. Então, no esôfago ele não é contínuo, ele se apresenta de forma descontínua. Fica essas bolinhas rosa aqui, mais compacto como é o tecido muscular, certo? Que é um músculo liso. A princípio, eu vou abrir um parêntese aqui para essa questão da classificação do músculo da mucosa no esôfago. Porque é o seguinte, o músculo da mucosa, aqui no esôfago, sempre vai ser músculo liso, bem como vai ser em todos os outros órgãos músculo liso. Porém, a camada muscular no esôfago vai variar a sua classificação. E é melhor mostrar quando a gente estiver na camada muscular e eu vou explicar qual é essa diferença. Mas não esqueça, o músculo da mucosa é músculo liso, certo? Já que estamos falando de víscera. Então, apareceu as bolinhas, apareceu as glândulas, já estamos na camada submucosa. Glândulas estas, né, que são glândulas esofágicas propriamente ditas, ou seja, glândulas esofágicas, que se classificam de que forma? São glândulas que têm porções acinosas e têm porções tubulares. Então, são glândulas tubulacinosas ou acinomucosas, como vocês queiram chamar. Há autor que classificam elas só como ácinos, só que a classificação mais recente é de túbulo-acinosa, porque existem porções já tubulares misturadas. Mucosa, porque a secreção do esôfago é uma secreção mucosa. É basicamente um fluido hialino para lubrificar aquele bolo alimentar que está vindo da boca e em direção ao estômago, certo? Tudo isso mergulhado em um tecido conjuntivo denso ali, como sempre, a camada submucosa, um TCPD denso não modelado ou fibroelástico que vai estar ali circundando essas glândulas, certo? Passou das bolinhas, entrou na camada mais rosa, mais compacta, então a gente está vendo aqui em cima, a gente consegue visualizar, vamos lá, aqui em cima, a gente visualiza, né, toda uma glândula, um restinho de glândulas, na verdade, e a gente vai visualizar exatamente esse pedacinho aqui. Então, a gente está acabando a camada submucosa e está entrando na camada muscular. Então, está aqui as fibras rosa, né, bem compacto,
E aí entra na famosa classificação. A camada muscular, ou seja, a região muscular, ela vai se dividir, certo? Ela vai se dividir em uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa. O que é isso? Tudo é músculo, certo? Tudo é fibra muscular. A diferença é que essas fibras às vezes variam de formato. A camada circular interna é a camada mais interna, é a primeira camada depois da camada submucosa. Depois da circular interna vem a longitudinal externa. É uma camada mais próxima da adventícia. Então você usa o bom senso. Isso é de acordo com as fibras. Quando as fibras circulam um órgão, como elas circulam um órgão, são chamadas de circulares. Interna porque está mais interno. Como as fibras mais externas são no sentido do órgão, é chamada de longitudinal, porque as fibras seguem o sentido do tubo, do esofágico, né? É chamada de longitudinal. Externa porque é mais externa, certo? O que é diferente do corte do órgão. O corte do órgão é outra coisa, certo? Mas a circular interna, certo? Está mais próxima aqui da camada submucosa, ó. E a longitudinal externa mais próxima da camada adventícia. Tanto que elas têm formatos diferentes. A longitudinal está um monte de bolinha, porque isso é um corte transversal do órgão, e a circular está em tracinhos, porque ela circula um órgão, então no corte transversal ela está circulando, você está vendo bem bonitinho ali. Beleza? Então não esquece que são nomes das camadas. Não é o que você vai ver que você vai colocar, não. São nomes próprios, igual a José, Maria, são nomes. Viu a camada mais interna, próximo da glândula das glândulas da submucosa, o nome dela é circular interna, independente do que você está visualizando. Marcou na região da camada muscular que está mais próxima da túnica adventícia, não importa o que você está visualizando, o nome da camada, o nome da subdivisão é camada longitudinal externa da camada muscular, certo? Tranquilo? E claro, o tecido frouxo que fica mais externo ali, camada adventícia, certo? Beleza isso aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo agora para a lâmina, na verdade para o estômago, né? O estômago a gente tem 3 lâminas para o estômago, certo? Por quê? Porque o estômago vai variar com relação à sua região histológica. Que região é essa? A gente encontra histologicamente 3 regiões, basicamente 3 regiões no estômago, certo? A região aqui, ó, mais alta, já em contato com o corpo, é o fundo do estômago, certo? Então, região fúndica, certo? Que é diferente da região onde a gente está em contato com o esôfago, que é a região cárdica, onde tem o esfíncter cárdico, certo? E ainda assim, o fundo e o corpo, como são histologicamente iguais, eles ficam juntos na histologia. O que é diferente da região pilórica, que é a região do piloro, que já é em continuidade com o duodeno. Então, cada uma dessas 3 regiões, a gente vai ter que saber onde a gente está na lâmina. Olhou a lâmina, essa região é fúndica, essa região é cárdica, essa região é pilórica. Porém, a histologia vai ser a mesma de todas. Todas vão ter uma mesma histologia. Como a gente já conhece, a gente vai ver e vai seguir mucosa, submucosa, muscular, serosa, já que a gente está falando de estômago. Então, vamos lá. Olhando a visão geral primeiro, antes da gente aprender em que as regiões, vamos entender primeiro novamente. Ó. Camada mucosa, como a gente bem sabe, é a camada mais interna, né, em contato com o lumen do órgão. E aqui no estômago, ela vai ser cheia o epitélio vai ser cheio de invaginações, ó, parecendo um monte de dedinho, certo? O nome disso é fosseta. O nome dessas entranhas, essas entradas aqui do epitélio, que ele se encurva em torno de si mesmo, são fossetas. São regiões que aumentam a superfície de contato com o bolo alimentar, aqui virando já quimo, né, no estômago, e melhorando a digestão, certo? Além das fossetas, existem outros mecanismos para aumentar a superfície de contato das células, que são as interdigitações, as microvilosidades, certo? Que isso aí já são especializações da membrana plasmática da célula, o que a gente só visualiza em microscópio eletrônico. Microscópio óptico é um pouco maior a visão, então a gente só vê as fossetas, que são essas invaginações. E aqui no estômago a gente vai encontrar as glândulas do estômago não vão estar mais na submucosa, como a gente via no esôfago. Aqui vão estar mergulhadas aqui na lâmina própria, ou seja, vai estar dentro da camada mucosa. Então já é uma grande diferença em relação ao esôfago.
na submucosa do estômago, a gente não está vendo nenhuma glândula. A gente está vendo basicamente um tecido conjuntivo denso não modelado. No esôfago a gente viu um monte de glândula, então já é outra diferença para olhar para a lâmina e para dizer que lâmina é, que é o estômago, certo? E claro, a camada muscular, que é a região mais compacta, mais rosa, que é o tecido muscular, e a camada serosa, falando aqui ainda de estômago, certo? Que a gente vai ter uma camada serosa, que é quando a gente tem um mesotélio, além do tecido frouxo, beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou classificar qual região do estômago eu estou? Vamos lá, existe uma regrinha, certo? Que é a comparação, você vai olhar a comparação, a proporção. Claro, não é o tamanho exato, ninguém tem uma régua para ficar medindo o microscópio na hora da prova, não é isso. Mas vocês vão comparar a proporção do tamanho das fossetas para o tamanho da região das glândulas, ou seja, o tamanho da lâmina própria com glândulas, certo? O tamanho do buraco da fosseta com o tamanho da quantidade de glândulas. E a gente vai ter uma noção de que região a gente está. E a dica é o seguinte, na região cárdica, vamos lá, a região de fossetas é uma região curta e glândulas é curta. Então, cárdica é curta, curta. Lembra, o C de cárdica é C de curta, C de curta. Beleza? Na região fúndica, a característica da região fúndica é ter as fossetas curtas, ou seja, entranhas bem pequenininhas, certo? E glândulas longas. A região de glândula a gente vai ver que é bem maior do que a região de fossetas. É isso que nos faz ver a região fúndica. Na região pilórica, a gente tem o inverso da região fúndica. A gente vai ter uma região de fosseta longa, ou seja, gigantes, fossetas gigantes, e bem pouquinha região de glândulas curtas, certo? Então, cárdica, curta, curta, fúndica, decorando as duas e troca na outra. Região fúndica, fosseta curta, glândula longa. E pilórica, glândula curta e fosseta longa. Vamos lá, vamos começar, ó. Pela região fúndica. A região fúndica é o protótipo do estômago, certo? A gente vai conhecer as camadas direitinho, mucosa, submucosa muscular, adventícia. O que tem no estômago a gente vai olhar aqui na região fúndica. E depois eu mostro a vocês como é a região cárdica e como é a região pilórica nessa questão de fosseta glândula. Porque o restante é igual nas três regiões, é tudo estômago. Essa questão de fosseta glândula é só para a gente aprender em que região do estômago eu estou. Se é fúndica, se é cárdica ou é pilórica. Mas a histologia do órgão é igual em todas. Então já adiantando, como é que eu sei que isso aqui é uma região fúndica? Olha lá, ó, fossetas curtas, glândulas longas. Olha o tamanho das fossetas, ó, mais ou menos, sei lá, bem pequenininho em relação à região de glândulas. Olha o tamanho da região de glândulas, certo? Tudo isso, ó. Como é que eu sei até onde vai essa região de glândulas? Como eu disse, a camada mucosa geralmente termina no músculo da mucosa. Aqui no estômago, já adianto, o músculo da mucosa ele não é descontínuo como no esôfago, as bolinhas soltas, então já tem outra diferença. Aqui no estômago, o músculo da mucosa ele é contínuo. É essa faixa rosazinha, ó, como todo tecido muscular, é uma faixazinha rosa lisa, certo? E é aqui que termina as glândulas, ó. Olha aqui as glândulas, um monte de bolinha, um monte de glândulazinha, tá vendo? São as glândulas gástricas. Todas essas glândulas mergulhadas na lâmina própria da mucosa e não na submucosa como no esôfago. Então, mais uma vez, as fossetas, olha, compara as duas, olha o tamanho das fossetas, olha a região de glândulas, a extensão. Então, olhou isso, viu? Estamos na região fúndica. Pronto, já sei a região. Agora vamos conhecer as camadas. Então, iniciando com a camada mucosa, o que é que a gente vai encontrar? Lá em cima um epitélio do estômago simples colunar, certo? Um epitélio do estômago simples colunar. Por que simples colunar? Porque não tem função aqui de atrito, como tem o esôfago, que o órgão não está lubrificado, o alimento ainda não está lubrificado, é uma região de atrito, certo? Aqui no estômago o alimento já vem umedecido com a secreção esofágica, então não tem para que ser estratificado. É um epitélio simples colunar, certo? Bem tranquilo de visualizar, ó. E além disso encontramos uma lâmina própria, tudo que vier abaixo do epitélio até a região do músculo da mucosa é a lâmina própria. Certo? Se a gente conseguir visualizar algum tecidozinho frouxo, ó, logo abaixo ali, a gente aponta e marca a lâmina própria. Mas geralmente essa lâmina própria vai estar impregnada de glândulas, certo?
Mas olha que legal, uma foto da microscopia eletrônica mostrando exatamente o que é uma fosseta. A gente pegando aqui uma região de prega, certo? Uma prega do estômago, já que macroscopicamente o órgão é cheio de pregas. A gente vê curvaturas, né, de todo o órgão, não só da fosseta. E olha a fossetazinha aqui, ó, mas são essas entranhas do epitélio, certo? As fossetas são as entranhas do epitélio. A prega é uma contorção de toda a parede do órgão, não só do epitélio, certo? Da mucosa com a submucosa, todas se dobrando em si mesma. A fosseta é uma entradazinha só ali da mucosa, só do epitélio, certo? Então existe a prega, que é a ruga, né? A prega ou ruga, e ainda existe a fosseta para aumentar a superfície de contato, e ainda existe a microvilosidade. Então são só curiosidades para a gente entender como o órgão, como a fisiologia é toda conectada durante o tubo digestivo, certo? E aí vem essa região, como eu queria mostrar, né? A gente já conheceu o epitélio, né? Porém, esse epitélio é simples colunar, mas essas células que montam o epitélio do estômago, como eu disse a vocês, elas não são só células epiteliais. Existem vários tipos de células, ó. Células superficiais, células regenerativas, células mitóticas, né? Células mucosas do colo, células oxifílicas, certo? Células principais, células neuroendócrinas. Então, a gente vai encontrar, certo? Oxínticas ou parietal, desculpa, não é oxifílica, parietal. Então, a gente vai encontrar uma diversidade de células nessas fossetas, formando glândulas, fazendo o papel de glândulas. E de todas essas células que a gente está visualizando aqui, é importante a gente conhecer na prática 3 delas, que é o que a gente consegue visualizar em HE. Quem são essas que a gente vai ver? A gente vai conseguir ver a célula parietal, certo? A gente vai conseguir ver a célula principal e vai conseguir ver a célula mucosa do colo, certo? São as 3 que a gente vai ver principalmente, formando as glândulas gástricas que vão estar ali na lâmina própria. Quais são cada uma? Célula parietal, certo? É essa célula rosa, é a que fica rosa no HE, que fica rosinha, tem um núcleo redondo central e estão basicamente espalhadas em todas as glândulas, nesse monte de glândulazinha. As células principais, elas são roxas. Geralmente elas ficam em grupos, são células roxas, certo? São mais basófilas e ficam mais na base ali da mucosa, certo? Uma coisa importante a ser lembrada é que as células principais só estão presentes na região fúndica. Então, num aumento bem aproximado, em que você não visualize as fossetas e as glândulas para comparar e saber que está na região fúndica, mas tem aparecendo ali na lâmina, está aparecendo na lâmina células principais, automaticamente estamos falando da região fúndica, porque célula principal só tem na região fúndica. Aí, quais são as funções, né, dessas células? Células principais, eu costumo memorizar assim, célula principal faz a principal função do estômago. Qual é a principal função do estômago? É secretar pepsinogênio, certo? É secretar o pepsinogênio, que é a principal enzima do estômago, além de outras enzimas, né? Que é renina, lipase gástrica, mas a principal função é a digestão ali com o pepsinogênio, que vai virar pepsina, certo? As células parietais, tudo que é parietal, ele tem uma função auxiliar. Então, se ele tem uma função auxiliar, ele vai produzir os fatores auxiliares, que é o HCl, que é necessário para o pepsinogênio virar pepsina, e o fator intrínseco, certo? Gástrico, que vai ser essencial para a absorção da vitamina B12, certo? Então, célula principal e célula parietal. Além disso, a gente tem outro tipo de célula importante também, que a gente consegue visualizar, já que as outras a gente não visualiza bem na prática, em HE, que é a célula mucosa do colo. Como é que eu visualizo a célula mucosa do colo? São essas bolinhas brancas, ó, que ficam com o citoplasma praticamente branco, com o núcleozinho perdidas ali no meio das outras. Branco por quê? Porque a secreção delas, certo? É um muco, elas produzem um muco, certo? Que é solúvel, que vai ter uma função basicamente de lubrificar o quimo, né? O alimento ali, o bolo alimentar que virou quimo ali no estômago. Então, uma coisa importante que tem que ficar dessas células: mucosa do colo, citoplasma mais transparente, menores. Célula principal são células redondas, maiores, com um núcleo bem central, redondinho.
Perdão, células parietais. Células principais são as mais roxas e ficam em grupos, ó, de várias, certo? Produzindo pepsinogênio. Célula parietal produzindo HCl. Memoriza isso. E não esquecer que célula principal só tem na região fúngica. Então, vimos já as glândulas gástricas da lâmina própria da mucosa. Falta ver o que da mucosa? O músculo da mucosa, né? Que como eu mostrei naquela primeira foto, mas só terminando, ó, acabou a região de glândulas, vem o músculo da mucosa, essa faixa mais rosa, que é a capa, faz terminar a camada mucosa, que é contínua aqui. E aí a gente entra na submucosa. A submucosa do estômago não tem glândulas como no esôfago. É basicamente um tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Bem característico, como a gente está vendo. E aí vem depois a camada muscular. Então, um apêndice. 2 apêndices agora, que eu vou falar do estômago. Aqui está errado, não é esôfago o nome, aqui é estômago. Certo? Mas em lâmina do estômago eu vou fazer o parênteses lá em esôfago. Lembra que eu falei, músculo da mucosa é sempre tecido muscular liso. Porém, a camada muscular, do estômago para frente, a classificação desse músculo aqui é músculo liso, certo? Músculo liso, já que a gente vai estar falando de vísceras. Porém, lá no esôfago, eu deixei para falar agora, porque aqui também vai ter outra classificação, certo? Lá no esôfago, o músculo do esôfago, a classificação da camada muscular do esôfago, o tipo de tecido muscular, ele vai depender da região do esôfago que a gente está, certo? Se a gente estiver falando de um esôfago do terço superior, da parte que veio em contato com a faringe, a classificação é um tecido muscular estriado esquelético, já que ainda não é muito víscera, né? Não é muito independente. Seguindo essa região, a gente tem o esôfago médio, né? O terço médio do esôfago. A gente vai encontrar uma mistura de músculo esquelético com músculo liso. E no esôfago distal, no terço inferior, já em contato com o estômago, a classificação já é músculo liso. E daí para frente é tudo músculo liso. Então aqui no estômago, a gente vendo agora, a gente está falando de tecido muscular liso. Então daqui para frente é sempre liso. Lá no esôfago, essa classificação tem que mostrar alguma referência, se ele quiser realmente a classificação. Ou se está pegando ali a região cárdica do estômago, por exemplo, junto com o esôfago. Aí você vai entender que está no terço distal do esôfago. Ou não está aparecendo nada, está em contato mais com a faringe. Mas aí seria bem específico. Aí seria uma maldade cobrar mais essa classificação. Isso fica mais um pouco a nível de teoria. Mas é bom saber, certo? Já aqui no estômago não, é tudo músculo liso. No estômago, como eu falei lá no esôfago, como é o tecido, a camada muscular ela se divide em circular interna, longitudinal externa. Tudo devido à morfologia das fibras. Aqui no estômago, além da circular e da longitudinal externa, aparece ainda uma coisa que é característica, que é particular do estômago, que é mais uma camada, que é a camada oblíqua interna. Então, a circular, que era interna, vira média. Então, a gente tem 3 estratos, né? Que é a oblíqua interna, circular, que o que era interna, como tem uma mais interna, ficou média, ficou no meio, e longitudinal externa. E aí você vai novamente naquele bom senso. Você está mais interno, você está mais externo, certo? E no estômago a gente encontra uma serosa. Uma serosa porque a gente tem um tecido frouxo com um mesotélio, que é um tecido simples, pavimentoso, mais externo a tudo, que é o que forma o peritônio ali no estômago. Bem bonitinho. E aí, como eu prometi a vocês, toda histologia da região cárdica e da região fúngica é igual ao que a gente estava vendo agora da região pilórica. Perdão, falei o contrário. Da região cárdica e da região pilórica é igual ao que a gente estava vendo da região fúngica, que é o protótipo do estômago, porque ele é tudo bem separado, e além disso, ela possui as glândulas, as células principais nas glândulas que só tem lá. Então, primeiro a gente mostra tudo na região fúngica. E as outras duas é basicamente conhecer em que região está. Como é que eu sei que isso aqui é uma região cárdica, né? Novamente, característica de cárdica, curta. Então, olha o músculo da mucosa aqui, ó, essa faixa rosa mais escura. Acabou o músculo da mucosa, então tudo isso aqui mucosa. Olha a proporção. Não é aquela coisa perfeitamente curta ou igual. Mas é basicamente o mesmo tamanho. Ó. O tamanho das fossetas, ó, a última fosseta vem aqui, ó, até aqui. Então, o tamanho dessas fossetas é basicamente o tamanho da região de glândulas. Nada muito maior do que outro. Então, região cárdica. Olha a região pilórica. Ó. Olha o tamanho das fossetas, ó, gigantes, fossetas bem grandes, tá vendo? Ó? Em relação às glândulas, ó, bem pequenininha. Então, região de glândulas bem menor. Então, fossetas bem grandes com região
de glândulas pequena, fosseta longa com glândula curta, região pilórica, certo? E aí, saindo do estômago, a gente vai agora entrar nos intestinos. Do intestino delgado, a gente vai conhecer o duodeno. Vai ser o nosso protótipo de intestino delgado, certo? Duodeno, nessa lâmina que a gente tem, ela é corada em uma coloração que é um HE mais PAS, ou PAS, certo? Esse PAS é um reativo, certo? Que vai deixar o órgão todo roxinho assim, ó, como a gente tá vendo. Então, é uma lâmina boa de cair, né? Porque se cair, você tá vendo que é bem roxo, que é uma lâmina mais roxa do que rosa, assim como a gente tá vendo aqui. A gente já sabe que está dentro do intestino delgado e vai procurar ali as características do intestino delgado, certo? Então, o que é que a gente vai encontrar? O do intestino delgado, ele tem algumas diferenças em relação ao intestino grosso. Então, vamos aprender bem intestino delgado, porque o intestino grosso basicamente se repete o que eu for falar aqui em intestino delgado, com algumas pequenas diferenças, certo? Mas o intestino delgado ou duodeno, o que é que ele faz que o intestino grosso não faz? Ele já forma pregas. Pregas, semelhante às rugas lá no estômago, são essas involuções, essas dobras que a mucosa, junto com a submucosa, faz em torno de si mesma. O que é diferente de fosseta, o que é diferente de microvilosidade, certo? Então a prega é uma coisa macroscópica, que a gente vê na anatomia, no órgão aberto ali. Então, olha aqui uma região de prega, né? E nessa região de prega, onde é que vai estar a mucosa e a submucosa? A mucosa é essa região roxinha, ó, com esse monte de entranhas novamente, como se fossem fossetas, certo? A submucosa, o que caracteriza a submucosa, eu mostrei essa prega, é exatamente isso. É essa região bem mais rosa, esse rosa mais vivo, cheio de glândulas. Então, semelhante ao esôfago, a gente vai encontrar glândulas na submucosa. Então, novamente, igual ao esôfago. Lá no esôfago, glândula na submucosa, porém lá em HE. Estômago, as glândulas estão na lâmina própria. Duodeno, as glândulas estão na submucosa de novo. Só que aqui em coloração HE mais PAS fica assim, ó, rosa bem vivo, certo? Que são as glândulas duodenais, que a gente vai conhecer já já. E claro que a gente também já conhece. Camada muscular, camada adventícia, certo? Vamos lá. Começando aqui pela camada mucosa. Então, peguei uma prega, vou aproximar, a gente vai existir, além da prega, a gente vai encontrar vilosidades, certo? Lembra da microvilosidade? Microvilosidade é uma especialização da membrana plasmática. Vilosidade é como se fosse uma fosseta. A fosseta é a entrada lá no estômago. Aqui é a vilosidade, um vilo, certo? E essa mucosa vai ser rica em outro tipo de glândula também. Então tem glândulas também na mucosa, que são as glândulas de Lieberkühn. Na verdade, essas glândulas de Lieberkühn ou criptas de Lieberkühn são glândulas tubulares, certo? Simples ou ramificadas, mas são glândulas em formatos tubulares, por isso que ficam formando esses vilos, formado por células superficiais, junto com células caliciformes, células regenerativas, é basicamente igual às células lá do estômago, certo? E nessa coloração, com PAS, essas glândulas de Lieberkühn vão ficar assim, ó, roxa. Então esse monte de bolinha roxa são exatamente as células caliciformes coradas por esses reagentes, por esse reagente que deixa ele nessa cor roxinho. Então quando a gente marcar essas fileirinhas, essa fileirinha de bolinha roxa é glândula de Lieberkühn. Essa glândula de Lieberkühn vai estar presente também lá no intestino grosso. Então esse monte de fileirinha de célula caliciforme, aqui roxa, lá no intestino grosso branca, mas essas fileirinhas são as glândulas ou criptas de Lieberkühn, certo? Que vão estar ali no meio do epitélio da camada mucosa. Então vamos aproximar ainda mais logo logo. Então, ó, novamente, então tá aqui, ó, intestino delgado, o duodeno, cheio de vilosidade, né, que é como se fossem as fossetas lá no estômago, e diversos tipos de células formam esse revestimento, como a gente já conhece, ó. Células de absorção, células caliciformes, certo? Células enterodérmicas, né, ou neuroendócrinas, certo? Células regenerativas, diversos tipos de células. Células de Panette também, que é aqui na base, certo? Bem legal. Também uma das características já do intestino delgado, no intestino grosso não tem célula de Panette, então isso é mais teoria. Intestino grosso, além de não fazer vilo, não tem célula de Panette, certo? Memoriza isso para a teoria, mas na prática a gente nem visualiza. O que é que a gente vai visualizar na prática? Essas células caliciformes, coradas pelo PAS, ficam roxas, e as fileirinhas, apontou nas fileirinhas, são as glândulas de Lieberkühn, certo? Então, ó,
bem aproximado, aproximei bem um vilo daquilo, que a gente encontra? Um epitélio, que aqui continua o epitélio do estômago simples colunar, porém aqui a gente já tem células caliciformes, que são essas bolinhas roxas mais coradas, certo? Esses pontinhos roxos bem coradinhos aqui no epitélio são as células caliciformes, certo? Abaixo do epitélio a gente encontra sempre uma lâmina própria, como seu tecido conjuntivo frouxo. A literatura, né, o Gärtner, ele traz que o tecido, que a lâmina própria do duodeno, ela é classificada em tecido frouxo linfóide ou linfóide frouxo, porque ele é um tecido frouxo cheio de linfócitos. Esse monte de pontinho roxo é tudo linfócito, fazendo ali uma defesa imunológica do contato com o alimento. Mas tecido frouxo não está errado, depende como o professor quis classificar, certo? Já saindo da mucosa, como a gente já conhece, então tá vendo as fileirinhas roxas, apontou qualquer fileirinha roxa dessa aqui, glândula de Lieberkühn, tá lá na mucosa, tá lá nas criptas de Lieberkühn. O músculo da mucosa, que é nosso terceiro elemento, além do epitélio de lâmina própria da camada mucosa, aqui no duodeno, ele não é tão visualizado por conta da coloração, como no estômago, que a gente vê bem bonitinho, contínuo. Aqui a gente vê apenas uns feixezinhos, rosa, bem fininhos, é bem ruim de marcar, não acredito que marque isso, certo? Mas a gente sabe, né, que ele termina a mucosa, e depois dele já entramos na camada submucosa. O que a gente vai ter aqui nessa camada submucosa? Como eu disse, a riqueza dessas glândulas, a riqueza de glândulas duodenais, certo? Ou também chamadas de glândulas de Brunner, certo? São glândulas tubulosas ramificadas, certo? São túbulos, vários túbulos ramificados, enovelados em torno de si mesmo, certo? E eles têm uma função de, eles secretam um fluido mucoso, certo? E mucoso alcalino. A função desse fluido é neutralizar o pH ácido do estômago. Lembra que a gente viu na fisiologia que o quimo, quando sai do estômago com pH ácido, vai para o duodeno, ele já pega um pH básico, ele muda para pH básico virando quilo, certo? E quem faz a secreção com esse pH alcalino é aqui as glândulas de Brunner, ou seja, essas glândulas duodenais que estão na submucosa do duodeno, que é a região primeira em contato com após o estômago, né? Além desse fluido alcalino, eles também secretam aquele hormônio, a urogostrona, certo? E além disso, esse hormônio é aquele hormônio que faz o feedback negativo com a produção do HCl. Então a função é basicamente alcalinizar. Além de eles secretarem o fluido alcalino, eles mandam parar a produção de HCl lá do estômago por feedback negativo para alcalinizar ali o quilo, certo? Então são essas glândulas rosas, como são tubulares, quando a gente corta no corte transversal, fica com o lúmen aparecendo, as bolinhas brancas no meio aparecendo, né? Então, bem característico, bem fácil de ser marcado, submucosa, certo? Quando a gente vai para a camada muscular, não tem mais aquela oblíqua que é só do estômago e volta à classificação normal. Depois da submucosa aqui em cima, vem a camada muscular, com a sua classificação circular interna, sua subdivisão, na verdade. Circular interna, longitudinal, externa. E aqui está bem nítido a diferença. Uma circular interna, a gente vê um determinado formato, que está como se fosse uma pincelada. A longitudinal externa está como se fosse em corte transversal. Na verdade, como eu disse, quando o corte do órgão é transversal, a gente olha sempre para a camada longitudinal. Ela vai estar um monte de bolinha, porque a longitudinal, como eu disse, ela acompanha o tubo, acompanha o sentido do órgão. Então, se a gente está vendo a longitudinal um monte de bolinha, é porque aquelas fibras foram cortadas transversalmente. Mas não esquece, marcou a camada mais próxima da submucosa, o nome próprio dela vai morrer se chamando circular interna, independente de como você está vendo a camada, certo? Marcou a camada mais externa, próxima já da adventícia, o nome dela é longitudinal externa, independentemente de como você está visualizando a camada. Tranquilo? E claro, camada adventícia, que aqui não dá para ver bem, mas um tecido conjuntivo frouxo. E aí a gente entra no intestino grosso, como eu já adiantei. O intestino grosso, certo? É um órgão basicamente igual ao intestino delgado. Tranquilo? Então a gente vai encontrar uma mucosa cheia de pregas, de vílos, cheia de célula caliciforme no epitélio, formando glândulas de Lieberkühn. Vai encontrar uma submucosa, vai encontrar muscular e aqui uma serose igualmente ao estômago, porque aqui tem mesotélio. Como eu tinha falado lá no começo, apenas intestino grosso e estômago são serosa. O resto é adventícia. Então,
Então vamos às diferenças. O que é que a gente não tem no intestino grosso que a gente tinha lá no duodeno? Primeira coloração, lá era aquele roxo, com pás, aqui é HE normal. Segundo, aqui a gente não, o intestino grosso ele não forma vilos, ele não faz aquelas vilosidades, certo? Além disso, também não tem células de Panay, certo? Ali no epitélio, como fica mais em teoria. Mas em prática, a gente não forma pregas, né? Além disso, a gente não tem glândulas aqui na submucosa. Glândulas que a gente acabou de ver, aquelas rosas, as glândulas de Brunner ou glândulas duodenais. A submucosa do intestino grosso, ó, é lisinha, não tem nada, certo? É apenas tecido conjuntivo denso. E aí vamos conhecer, ó. Então, nossa mucosa, da mesma forma, já no intestino grosso, vai ter ali suas entranhas, não vai fazer prega, o órgão não vai formar pregas, né? Aqueles vílios bem extensos, vai ter apenas essas entradas, né? Essas penetrações do epitélio em torno de si mesmo, que são as glândulas de Lieberkühn ou criptas de Lieberkühn, da mesma forma. Porém aqui, ó, as glândulas de Lieberkühn não ficam roxas, porque também é HE, então as células caliciformes ficam branquinhas mesmo, já que elas produzem muco, então ficam brancas. Então essas fileirinhas, glândulas de Lieberkühn, certo? Então classificação do nosso epitélio, epitélio simples colunar com células caliciformes, igual ao do duodeno. Nosso tecido frouxo, ó, nossa lâmina própria, né, que é um tecido frouxo que vinha abaixo do epitélio, bem ruim de marcar, bem prensado. E o músculo da mucosa, como aqui está em HE, a gente foi bem bonitinho. Ó. Essa faixa rosa mais compacta que veio logo abaixo ali das criptas, veio terminando a camada mucosa. Por quê? Porque o que vem abaixo dele, ó, já é camada submucosa. Então, aqui, ó, camada submucosa. E como é que eu vou diferenciar, então, músculo da mucosa da camada submucosa? Boa pergunta, vamos lá. É uma dúvida frequente. Camada submucosa, por ser tecido conjuntivo, ele é cheio desses espaços brancos. Ó. Então, as fibras colágenas ficam espaçadas, tem espaço branco. O músculo da mucosa, ele é mais compacto, é uma faixa mais compacta. Como eu chamo sempre tecido muscular, é como se tivesse pegado uma pincelada de tinta e espalhado na tela aqui da lâmina. Então ele não tem espaço entre as fibras, certo? E aí a gente volta lá. Ó. Então terminou o músculo da mucosa, aproximando o nosso epitélio, nossa glândula de Lieberkühn. A gente está vendo aqui bem bonitinho, ó, a célula caliciforme, certo? Se ele pedir a estrutura local. Então célula caliciforme no meio das células epiteliais ali. Tranquilo? E aí a gente entra na nossa camada muscular. Novamente, ó, terminou a submucosa, camada muscular. Novamente, circular interna, mais próxima da submucosa, longitudinal externa, mais próxima da serosa nesse caso. E aí uma coisa importante que aparece aqui. Na verdade, em todo o tubo digestivo, a gente vai ter a presença de dois plexos nervosos, certo? Que são plexos que fazem parte do sistema simpático e parasimpático, e são plexos autonômicos. Ou seja, são plexos nervosos, sistema nervoso ali, que vai trabalhar independente da vontade própria, por exemplo. Autonômicos, certo? Que é o plexo submucoso ou plexo de Meissner, que vai ser uma massa de células nervosas entre a submucosa e entre a circular interna. E o plexo mioentérico, como o nome diz, mio, músculo entérico intestino. Então, vai estar ali nos intestinos, até no estômago aparece também, de Auerbach, certo? Que vai estar entre as duas camadas musculares, entre a subdivisão da muscular. Então, ó, entre uma circular interna e uma longitudinal externa, a gente pode encontrar, tanto no grosso, quanto no duodeno, quanto no estômago, um plexo mioentérico. É essa massa roxa, esse bolinho de célula roxinha, de célula nervosa, que fica entre as camadas musculares, certo? Fazendo ali a motilidade do trato gastrointestinal. Novamente, aqui a camada submucosa. Uma coisa interessante que a gente encontra também aqui na nossa submucosa, ó. Então aqui a mucosa com as criptas, abaixo dela a submucosa. O que é que eu disse que tinha na submucosa do duodeno? As glândulas duodenais, que não tem aqui, né? Beleza. Porém aqui também a gente pode encontrar GALTs. O que são GALTs? GALT é um tipo de malte, é semelhante ao BALT lá do brônquio. Aqui é um tecido linfóide associado ao gastrointestinal, ao sistema gastrointestinal. Então essa bola aqui, ó, essa massa de tecido linfóide, de linfócitos, mergulhadas no intestino grosso ali, certo? Característica do intestino grosso dentro da submucosa, certo? A gente pode achar também, é uma estrutura importante que quando emparelhada e quando
eles não tem uma região, né, que são as placas de Peyer, lá no ilho, não é aqui no intestino grosso, mas as placas de Peyer no ilho é um monte de Gaut desse junto, certo? Aqui no intestino grosso é o que a gente chama de Gaut, no ilho são as placas de Peyer, que a gente vai ver depois em sistema linfóide, tranquilo? E a gente vai entrar nas glândulas anexas. Terminamos o tubo digestivo, né, reto e ânus a gente não vê, então a gente vai entrar em glândulas anexas. Das glândulas anexas, a gente começa por fígado, certo? Fígado é um órgão multilobulado, é um parênquima. Então, a partir de agora, de glândulas, a gente não segue mais aquela classificação mucosa, submucosa, muscular. Isso aí fica para tubo digestivo. A partir de glândulas, todas essas glândulas vão ser basicamente formadas por um parênquima, ou seja, um órgão, um parênquima cheio de células, e geralmente são divididas em vários lóbulos. Lóbulos esses entrecortados por septos, certo? Então cada lóbulo é como se fosse uma pequena cidade de um país, por exemplo. Então todas essas cidades são regiões iguais umas às outras, em pedaços que unidos formam o parênquima do órgão. Então aqui está um exemplo de um lóbulo hepático. O que é que a gente vai encontrar num lóbulo hepático? Sempre a gente vai encontrar uma veia central, certo? Um vaso no centro, certo? Que vai ser o vaso que vai drenar, certo? O sangue que está sendo metabolizado ali pelos hepatócitos. Então a gente vê vários capilares sinusoides, certo? Em contato com os próprios hepatócitos fazendo ali, ó. Na verdade o órgão chega, né? Chega através do o sangue do sistema gastrointestinal passa pelo fígado, pelo sistema porta, então vai chegar aqui diretamente nos hepatócitos, né? E esses hepatócitos vão fazer a metabolização de nutrientes, a primeira metabolização, e aí pelo sistema porta eles vão ser drenados pela veia cava inferior e seguir já metabolizados, já extraídos os melhores nutrientes, né? Para continuar a circulação. Então, a gente vê que é uma rede de capilares sinusoides drenando para uma veia central, certo? Em cada lóbulo é assim. Então, hepatócitos com capilares sinusoides e uma veia central. Vamos entender, ó. Então, está aqui o fígado. Então, a gente vê vários lóbulos, vários pedaços de lóbulos. Todos esses lóbulos são entrecortados por septos, ó. Então, septos de tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Dividindo o órgão, e aqui a gente vê um lóbulo hepático. Cada lóbulo desse com uma veia central. Então, marcou uma veiazinha dessa no centro de um lóbulo, veia central. O que é diferente da região do espaço porta. É uma região única, que tem ali, só tem uma dela, né? É diferente dos lóbulos, no centro do fígado, que vai estar drenando todos esses lóbulos, certo? Que é uma região onde vai estar presente a veia porta, a grande veia porta macroscopicamente visível, que vai drenar para a cava inferior. E além de outros vasos, de ductos hepáticos, ductos hepáticos para vesícula biliar e assim vai, certo? A gente vai ver já já. Então vamos conhecer, ó. Então, aprofundando e penetrando qualquer lóbulo desse, a gente encontra exatamente os cordões de hepatócitos, as bolinhas bem vermelhas. Tudo que está bem vermelho vivo aqui são os hepatócitos, tudo hepatócito, certo? É basicamente a célula do fígado que vai estar metabolizando os nutrientes. E os espaços brancos entre esses hepatócitos são os capilares sinusoides, que a gente acabou de ver ali na imagem didática, que vão perpassar entre esses cordões de hepatócitos, com o sangue vindo lá do sistema digestivo. E aí vem o espaço porta, né? Como a gente acabou de ver, os lóbulos vão drenar, essas veias centrais vão sempre drenar em direção à veia porta. Esta veia porta ali no centro do fígado vai caminhar para seguir em direção às veias interlobulares, hepáticas, até chegar na veia cava inferior maior ali, que a gente está vendo à esquerda, certo? Então é uma região com uma veia de maior calibre no centro, o espaço porta, que além das veias, a gente vai encontrar da veia porta, a gente vai encontrar também artérias hepáticas, ramos da artéria hepática, vai encontrar ducto biliar, ramos do ducto biliar, e assim vai. Mas esse espaço, como é que a gente reconhece ele? Porque é um espaço que está em contato, é uma veia gigante que está em contato com vários lóbulos. Então, um lóbulo aqui, outro lóbulo aqui, certo? Outro lóbulo aqui, outro lóbulo aqui. Então, é a região que está ali no centro, em contato com vários lóbulos. E como sempre, séptico a gente já conhece. E aí, vamos lá. A veia maior do centro, como é que eu sei que é veia? Relembrando o sistema cardiovascular, ó. Uma túnica média fina, mais uma túnica adventícia, que está azul, tecido conjuntivo em maçom, que é essa coloração, fica azul. Então, ó, a adventícia é bem espessa, mais colabada, né? Então, uma veia que é a veia porta. E aí a gente vai ter que aprender a diferenciar
quando esses outros vasos, quando a gente estiver falando de um ramo de artéria e quando estiver falando de um ducto biliar, certo? Então, vamos aprender a diferenciar. Ó, adiantando, um ramo de artéria hepática, certo? Ou propriamente artéria hepática, o que é que a gente vai ter nele? A gente vai encontrar, basicamente, um círculozinho bem vermelho. Por quê? Porque a gente tem, basicamente, uma túnica média, que é músculo, então se é músculo, é bem vermelhinho, então uma túnica média bem espessa e pequena e algumas células endoteliais ali do endotélio do vaso perdidas, certo? Então vem bem vermelhinho, bem compacto, já que é músculo, então fica bem compacto. Diferente do ducto biliar. O ducto biliar a gente não encontra uma túnica média, bem vermelhinha, não. A gente encontra aqui basicamente um epitélio, todo ducto tem um epitélio, simples cúbico a simples colunar, e externamente a gente encontra um tecido conjuntivo ali mais azul. Então não é tão vermelhinho quanto a artéria. Olha esse outro exemplo aqui, ó, acima do ducto. A gente sabe que é uma artéria porque está mais vermelho, mais compacto, músculo, com células endoteliais. Então isso sempre cai. Então artéria hepática marcou uma túnica média vermelhinha com algumas células endoteliais. Ducto biliar quando tiver um epitélio mesmo, e não células soltas. Um epitélio simples cúbico ou simples colunar, sem aquela túnica média e sim um tecido conjuntivo mais azulzinho externo, certo? É importante saber diferenciar. Tudo isso dentro do espaço porta, junto com a veia porta. Na segunda glândula anexa, a gente vai ver o pâncreas. O pâncreas, da mesma forma, é uma glândula que o fígado é uma glândula mista. Se é uma glândula mista, ela vai existir ali dentro, né, na verdade, várias porções secretoras exócrinas, né, essas que drenam para ductos e aí liberam sua secreção lá no intestino delgado, como que é a secreção pancreática. Porém, como ele é misto, ele tem uma função endócrina importante. São as ilhotas de Langerhans, que são ilhotas por isso, porque ficam ali no meio de várias porções exócrinas, certo? Então são ilhotas, ilhinhas, pequenas ilhas de células, com vários tipos de células, fazendo uma função endócrina. O que é função endócrina? É produzir hormônio que vai ser mandado para a corrente sanguínea para atuar em um sítio distante de ação, diferente de uma secreção exócrina que é liberada em alguma cavidade ou para o meio externo, né? Então, ó, endócrino e exócrino. Então é isso que a gente vai ver no pâncreas. Olha aqui o pâncreas, novamente, uma ilhota de Langerhans, uma ilhinha de células com vários tipos de células. Que tipos? Células alfa que produzem glucagon, células beta pancreáticas, as famosas beta pancreáticas que vão produzir a insulina, células delta que são as que produzem a somatostatina, certo? Células tissulares e assim vai. Tudo no meio de várias porções exócrinas secretoras. Então, pegando o nosso órgão, é isso que a gente vai ter, ó. Vários ácinos, que aqui são ácinos serosos. Como é que eu sei que é seroso? Tudo que é seroso fica com o citoplasma rosa, bem rosa, e os núcleos redondos centrais nas células, as bolinhas redondinhas. Diferente do que é mucoso, fica praticamente transparente ou roxo, bem clarinho, os núcleos ficam empurrados, ficam achatados na borda. Então é diferente do que é seroso. Aqui a gente está vendo que é seroso, ó. Além de ser bem rosa, os núcleos são redondinhos, não são achatados. Então são ácidos, certo? Serosos. Isso é a porção exócrina do pâncreas. E a porção endócrina, as ilhotas de Langerhans, ó, esse bolinho de células perdidas, ou seja, no meio de várias porções exócrinas. Beleza? Então todo o pâncreas é assim, cheio de lóbulos e cada lóbulo tem isso, certo? Claro, novamente aqui, por isso que ela é classificada de uma glândula mista, né? E aí a gente vai para as glândulas salivares, certo? Glândulas salivares são importantíssimas glândulas anexas, certo? Do sistema digestivo. E aí a gente tem 3 tipos de glândulas salivares. São as glândulas parótidas, glândulas submandibular e glândula sublingual, certo? Eu já vou adiantar a classificação das 3, para quem quiser já memorizando. Glândula parótida tem uma classificação de ácidos serosos. Igualmente ao pâncreas, a gente vai encontrar vários ácidos serosos, certo? Glândula sublingual e submandibular associa assim, ó, as duas estão ali próximas, juntas, então as duas são basicamente iguais. São ácidos mistos, não são serosos, são mistos, certo? Então, vamos ver de uma por uma. Começando por glândula parótida, certo? Então, ácidos serosos, ó, como a gente está vendo, ó, igual ao pâncreas. Tudo que é seroso fica rosa, bem escuro, não fica branco, fica rosa, certo? E além disso, a gente está vendo um monte de bolinhas, que são os núcleos redondos, não são núcleos achatados. Então, ácidos serosos.
A gente vai encontrar que é cobrado agora, que são a rede de ductos. A gente vai conseguir visualizar basicamente 3 tipos de ductos aqui importantes que a gente tem que conhecer, que são, né, os ductos interlobulares, certo? Ductos interlobulares que vão drenar para ductos estriados, certo? E esses estriados vão terminar em ductos intralobulares ou intralobares, que a gente vai ver já já. Os intralobulares ou intercalares, certo? Que são os mais próximos dos ácidos. A gente vai ver logo logo. Então, começando por ductos interlobulares. Ductos interlobulares são esses grandes ductos que a gente vai visualizar aqui, ó, na periferia de um lóbulo. Por isso que o nome é interlobular, está entre lóbulos. Então, ó, fiz questão de colocar aqui, a gente tem um lóbulo aqui à direita e aqui à esquerda outro lóbulo, outro pedaço da glândula. E entre lóbulos a gente encontra esse tipo de ducto. Além da localização entre lóbulos ali mais externos, sempre perto de gordura, de tecido conjuntivo, de serem maiores, além disso, a classificação do interlobular, quando a gente aproxima, ó, ele se classifica como um epitélio estratificado cúbico. A gente está vendo, ó, mais de uma camada e a camada superficial é uma camada de células cúbicas. Então, essa é a classificação do interlobular, certo? Estratificado cúbico. Além de, claro, a localização que a gente acabou de ver. Além desses, a gente visualiza, ó, dentro da parótida os ductos estriados, certo? Ductos estriados são ductos que já vão estar ali no meio dos ácidos. Então, no meio dos ácidos, entre os ácidos serosos, que a gente, como já conhece, ó, rosa escuro, com núcleos redondos no centro, ácido seroso. No meio dos ácidos a gente pode encontrar ductos estriados ou ductos intercalares. Qual vai ser a diferença? O intercalar vai ter um epitélio simples cúbico. O estriado, não tem epitélio simples cúbico, tem um epitélio simples colunar. Então, olha para o epitélio. Se o epitélio é simples colunar, células prismáticas, ducto interlobular. Se o epitélio é simples cúbico, esses ductos pequenininhos ali em contato íntimo com os ácidos, são os primeiros ductos em contato com os ácidos, são os ductos intercalares, epitélio simples cúbico. Eu já adiantei os ductos, mas a gente vai ver ducto e ácido nas 3 glândulas salivares. Então já conhecemos direitinho em parótida. Então parótida, ácidos serosos, e já vimos os seus 3 tipos de ductos. Em sublingual e em submandibular, eu já adiantei também, os ácidos eles são mistos. O que é um ácido misto? É um ácido que tem uma porção central mucosa, certo? Então, se é mucosa, como eu já falei, fica com o citoplasma branco e o núcleo achatado na periferia. É isso que a gente está vendo. Diferente do que é seroso, ó, núcleos achatados na periferia. E por que misto? Porque existe uma porção serosa, a semilua serosa, que fica por fora dessas bolas brancas, certo? Então, o que está rosa aqui, ó, o que está bem rosinha por fora, tipo por fora do que está branco, é a parte serosa do ácido misto, porque a parte mucosa está dentro, certo? Com todos os ductos que a gente já conhece. Então, outro exemplo de ducto interlobular, ó, bem grande. Está por fora, não sei, mas estou vendo a classificação do epitélio. Ó, estratificado cúbico, por isso que é um interlobular, certo? Outro ducto importante que a gente tem que conhecer, ó, os ductos intercalares, epitélio simples cúbico, no meio dos ácidos mistos, ó, novamente aqui ácidos mistos, certo? Porção central branca e essa partezinha roxinha mais externa, rosinha mais clara externa, a parte serosa, certo? Submandibular, como eu disse, tem a mesma classificação de sublingual, ácidos mistos. Então, por que a gente estuda? Porque nesta lâmina de submandibular, ela é corada em uma coloração tricômio de Gomori. Ela tem uma cor diferente, só para a gente ver o ácido misto de uma forma diferente. Olha que legal. Porção central bem branca, né? Mucosa. E a semilua fica esse vinho, esse violeta aqui, esse vinho. Ó. A semilua serosa, essa parte, esse vinho, semilua porque fica como se fosse uma semilua em cima dos ácidos, assim, ó. É a parte serosa. Mas a classificação da glândula exócrina nasce no misto. E aqui a gente já vê novamente todos esses ductos. Ó. Ducto estriado. Como é que eu sei que é ducto estriado? Epitélio simples colunar, como a gente está vendo aqui bonitinho, certo? Novamente um ducto interlobular. Por que está azul? Porque em Gomori, o que é tecido conjuntivo, fica azul. Como esses ductos interlobulares estão mais externos ali às glândulas, à glândula, né, próximo ao tecido conjuntivo, então está aqui um monte de azulzinho que é o tecido conjuntivo. E ali próximo aos ductos interlobulares, um epitélio estratificado cúbico, como já vimos, certo?
E o que a gente já conhece, o estriado de novo, né? Um ducto estriado, ó, epitélio simples cúbico, bem tranquilo de visualizar no meio dos ácinos, certo? Ducto estriado. E, novamente, os ductos intercalares, quando o epitélio for simples cúbico, novamente no meio dos ácinos mistos. Nessa coloração tricômo de Gomer, a gente está falando de submandibular. Se for em HS, a mesma estrutura, a gente vai estar vendo sublingual. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado, espero ter ajudado também. Até mais, boa sorte a todo mundo.